que bom você ter vindo aqui. Que bom é ver você sorrir. Para nós, para Deus, você é especial. Deus jamais desiste de você. O Senhor o ama tanto, como não se render a esse amor. Estamos muito alegres. Essa caravana saiu de Arapiraca ontem, aliás, hoje de manhã, porque ontem essa conferência itinerária já havia começado em Arapiraca. E hoje a segunda reunião dessa conferência está sendo aqui em São Benedito do Sul, perdão. E muito nos honra com a presença das autoridades dessa cidade. E é muito importante para todos, porque essa noite nós vamos falar sobre o livro de Romanos. E o livro de Romanos, para quem não sabe, é o 5º livro do Evangelho da Bíblia. Nós temos reconhecidamente 4 livros do Evangelho, 4 livros escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Romanos é um livro do Evangelho propriamente dito, porque é o Evangelho que fala a partir da ressurreição de Jesus. Porque os 4 primeiros livros falam da biografia de Jesus, do Evangelho, enquanto Jesus viveu aqui na terra, o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Mas o livro de Romanos fala depois da morte e ressurreição de Jesus. É um livro, verdadeiramente um livro do Evangelho. Aqui contém muitas coisas que é uma boa nova, verdadeiramente uma boa nova para o homem. Por isso, nós fizemos questão de ler capítulo 1, versículo 16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Assim como o autor de Romanos, Paulo, apóstolo Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho que ele pregava, a que ele foi encarregado. Paulo, como todos sabem, Paulo foi um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um dos que mais se avantajava no judaísmo. Entre os da idade dele, ele se sobressaía. Ele era hebreu de hebreus, ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Ele era um puro sangue. Era um fariseu, e quanto ao zelo, era fariseu e perseguidor da igreja. Mas graças a Deus, um dia, uma grande luz, pela misericórdia de Deus, incidiu sobre aquele homem que achava que se encontrava no serviço a Deus, perseguindo e metendo homens e mulheres na prisão. E ele consentia na morte de Estevão e também na morte de muitos homens. Mas um dia ele ganhou a revelação. Ele mesmo escreve que aprove a Deus revelar seu Filho nele, para que ele pudesse, a partir daquele momento, ele visse a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. E ele, a partir de então, considerou tudo mais como refúgio. Aquilo que ele considerava como lucro, agora era perda, para conhecer e para ganhar mais a Cristo. Isso está no livro de Filipenses capítulo 3. E essa noite,
eu quero falar um pouco desse autor. Romanos, escreveu uma carta aos romanos. Todavia, Paulo nunca, depois da conversão, nunca esteve em Roma. E como a igreja em Roma foi levantada, sem que ele estivesse lá, ou estivesse ido lá, para pregar o evangelho. Os que creram, estavam na cidade de Roma, eram as muitas pessoas que passaram por onde ele pregava o evangelho, e muitos foram beneficiados com a visão que ele teve, a revelação que ele teve, e muitos aderiram a ele na cooperação do evangelho. Assim como, só citando um exemplo, vocês conhecem na Bíblia um casal, Áquila e Priscila, não conhece? Áquila e Priscila, como Paulo os conheceu. Quando Paulo, na sua segunda viagem, ele desceu sozinho pela perseguição dos judeus, ele foi até Atenas, de Atenas ele desceu por Corinto. E em Corinto, ele estava só, não tinha ninguém sequer para lhe suprir para suas necessidades, e ele então foi procurar algum lugar que pudesse exercer o seu ofício anterior, que era de fazer tendas. Ele encontrou um casal que fazia tendas, e ali esteve com esse casal, e esse casal era justamente Áquila e Priscila. De onde havia vindo esse casal? Quem sabe? Esse casal havia vindo de Roma, porque o imperador Cláudius decretou para que saíssem de Roma todos os judeus. Áquila e Priscila eram judeus. Foram parar em Corinto, e em Corinto receberam a Paulo para fazer tenda juntos, e ali Paulo pregava o evangelho na cidade de Corinto, e certamente esse casal recebeu a visão de Cristo, a revelação sobre a obra, o plano eterno de Deus, a salvação. E esse casal se tornou seu cooperador, que arriscava a própria vida, seu próprio pescoço, pelo evangelho. E depois Paulo levou esse casal para Éfeso. E mais tarde foi aparecer em Roma. Então esse casal, certamente o decreto tinha sido extinto do imperador, então eles estavam liberados novamente a voltar para Roma. Por que tantas pessoas estavam em Roma que Paulo encontrou, que formou a igreja em Roma? Roma é como os Estados Unidos de hoje. Era o centro do império, era um centro da terra, né? Muita gente vai para lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer o quê? Para realizar o sonho americano, né? E porque ali, né, é o centro do império. Portanto, também, assim como hoje, eu vou 2 vezes para os Estados Unidos para cuidar das igrejas lá nos Estados Unidos. Nós temos muitos irmãos que migraram para lá. Assim como naquela época, muitos migravam para Roma. E Paulo escreveu a carta aos romanos. Mas eu queria dizer um pouco das circunstâncias pelas quais Paulo escreveu essa carta. Eu queria falar um pouco da história para vocês. Paulo, ele foi designado. Quem conhece a Bíblia sabe disso, que Paulo foi designado apóstolo para os gentios. Embora ele fosse um judeu de raça pura, e ele esteve no meio da nata do judaísmo. Ele era o estudioso, estudou aos pés do mestre famoso Gamaliel. Ele conhecia muito bem as letras, sagradas letras. Ele conhecia muito bem a lei judaica e era zeloso pela tradição de seus pais. Mas Deus não lhe encarregou de pregar o evangelho aos judeus.
Deus disse para ele pregar o evangelho aos gentios. E ele o fez assim. Ele foi fiel, juntamente com Barnabé na primeira viagem, pregou o evangelho na Galácia, Capadócia, não é? E depois, na segunda viagem, foi refortalecer as igrejas da Galácia até Antioquia da Pisídia. E de lá, conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Silas foram parar em Troade. Vocês se lembram da história, não? E de Troade veio um sonho, uma visão, que um varão macedônio chamava e pedia ajuda para Paulo. E Paulo entendeu que o Espírito estava os conduzindo para atravessar o mar Egeu. Então eles atravessaram o mar Egeu, foram parar na Europa, foram parar na Macedônia. E a primeira cidade era Filipos. Eu espero esse final do ano, talvez eu tenha a oportunidade de visitar aquela região lá. Ver onde Paulo esteve. E ali a obra começou a florescer na Macedônia, né? Filipos, foi até Tessalônica. Aí, descendo, foi para Atenas, Corinto. E a segunda viagem foi um sucesso. Paulo e Silas seguiram o Espírito e foram fiéis na direção do Espírito. E na volta, vocês conhecem a história, na volta eles aportaram em Cesareia. De Cesareia eles poderiam ter voltado para Antioquia, de onde eles partiram. Mas Paulo subiu a Jerusalém e depois voltou para Antioquia, no final da segunda viagem. Isso está, só para vocês não ficarem acreditando na minha palavra, né? Eu vou ler com vocês então, Atos 18, para vocês verificarem que tudo que estou falando está aqui na Bíblia, tá? Atos 18, versículo 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Tá? Então Paulo, esse é o final da segunda viagem de Paulo. Por que eu estou contando essa história? Para mostrar para vocês os antecedentes, as circunstâncias pelas quais Paulo escreveu o livro de Romanos. Isso leva um pouco de tempo na história para a gente conseguir entender. Porque se nós não tivermos essa visão histórica de por que Paulo escreveu o livro de Romanos, o livro de Romanos fica para você apenas, tem apenas valor teológico. É uma teologia sobre o Evangelho de Deus, teologia sobre a justificação pela fé, uma teologia sobre santificação, conciliação, renovação, transformação, não é isso? E também capítulo 9, 10, 11 fala da questão dos judeus, e 12 em diante fala da vida no corpo, vida da igreja, até o 16 ele sauda a igreja, sauda os irmãos ali. Então fica apenas tendo um valor teológico, mas quando nós vamos estudar a Bíblia, irmão, não é bom apenas entrar do lado teológico. Se você conhecer as circunstâncias, a visão panorâmica, né, de por que foi escrito aquele livro, você começa a entender o livro de uma forma mais orgânica. Você passa a vivenciar aquilo que está escrito. Então vou tentar dar essa visão para vocês, tá bom? Essa noite. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Então, por que Paulo, no final da segunda viagem, ele foi para Jerusalém? Se Paulo, a ele, não foi encarregado de pregar o evangelho aos judeus. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que Paulo, ele tinha um fogo que ardia dentro dele, de querer dizer para os seus patrícios, que esse evangelho que Deus preparou para o homem, é tão maravilhoso, é tão grandioso,
que os judeus não podem perder. Em outras palavras, não sei se você sabe, que o evangelho é oferecido primeiramente ao judeu. Você sabia disso ou não? Os judeus têm por direito de receber o evangelho primeiramente. Tanto é que Jesus nasceu, né, da linhagem dos judeus, era o filho de Davi, assim era a genealogia de Jesus, porque Jesus veio primeiramente para os judeus. Mas os judeus o rejeitaram. E pela rejeição dos judeus, esse evangelho veio para nós, a terra gentia. E nós hoje fomos agraciados. Não era primeiramente para nós. Por isso que aqui no versículo 16, primeiro do judeu. Vocês perceberam esse versículo? Primeiro dos judeus, é isso, né? Primeiro dos judeus e depois do grego. Bom, então, ardia em Paulo. Por quê? Não sei se vocês sabem, eu estive em novembro, dezembro do ano passado em Israel. Fizemos uma visita em Israel, alguns cooperadores. E me impressionou uma coisa, que os judeus que levam a sério o judaísmo, os judeus ortodoxos, eles de fato vivem dia e noite na lei e pela lei. É impressionante como eles vivem, né, numa sala de estudo, aqueles judeus ortodoxos, e na frente de um púlpito desse tipo, com Torá aberto na frente deles, eles ficam assim, ó, inclinados assim, e estudando e recitando. Não sei se é orar e ler, tá? Eu acho que não é bem orar e ler, mas ficam recitando. E fazem isso todo o tempo que podem. Vocês sabiam disso? Eles estão ali sempre, né, estudando a lei, lendo a lei. Sabe para quê? Para cumprir a lei. Para poder ser o quê? Buscando ser justificados pela lei. Eles querem alcançar a justificação de Deus, a justiça de Deus, pelas obras da lei. Então é isso que os faz, que os motivam, né? Que os motiva a estar todo o tempo, todos os dias, longe, isolado do mundo, dos prazeres do pecado. Eles estão ali dia e noite, todo o tempo que puder, eles estão ali estudando a lei, procurando praticar a lei. E Paulo, ele passou por aquilo. Ele era do meio. Ele estudou dessa forma e tentou praticar a lei, tentou achar justificação por meio da lei, pelas obras da lei. E Paulo descobriu que não é pelas obras da lei que o homem é justificado. Você pode até um dia fazer isso, até um dia ir para o caixão, mas você ainda não é justificado. Então isso causou um desespero no coração de Paulo, ainda que não era a tarefa dele pregar o evangelho aos judeus. Vocês estão me entendendo? Por que ele queria tanto ir para Jerusalém? Como se dissesse, vocês estão perdendo tempo. Não é por esse caminho. Deus já mandou Cristo. Vocês estão esperando o Messias, mas o Messias já é vindo. Jesus já veio em carne. Já morreu pelo homem e ressuscitou. E Deus o fez Senhor e Cristo. E Ele, Cristo, Jesus Cristo, é o verdadeiro evangelho. O evangelho não é um conjunto de doutrinas que você prega. O evangelho é uma pessoa viva. Romanos 1, como fala em Romanos 1? Romanos 1. Romanos 1. Paulo se apresenta quem ele é, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E, em outras palavras, ele estava dizendo aqui para os judeus, tem tudo a ver com vocês. Esse evangelho foi prometido na Sagrada Escritura que vocês estudam. Deus deu essa promessa, só que essa promessa já se cumpriu. E vocês ainda estão esperando o seu cumprimento. Jesus Cristo já é vindo. Versículo 3. Vamos ligar o versículo 1 com o versículo 3. Versículo 1 diz assim: separado para o evangelho de Deus. E o versículo 3 começa: com respeito a seu filho. Isto é, o evangelho de Deus é com respeito ao filho de Deus. O evangelho de Deus não é um sermão, não é uma pregação. O evangelho de Deus é o filho de Deus. É o filho vivo de Deus. E hoje vive dentro daqueles que nele creem. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Judeus, Jesus veio da descendência de vocês. E vocês estão esperando outro Messias ainda? Esse é o evangelho de Deus, é a boa nova de Deus. Está aqui oferecido para vocês. Mas ele foi designado filho de Deus com poder. Versículo 4. Segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que quer dizer? Esse Jesus que veio em carne da descendência dos judeus, da linhagem da realeza Davi, mas ele foi designado filho de Deus na ressurreição. Vocês se lembram em Salmo 2 e Atos 13, 33, quando Jesus Cristo ressuscitou, quando Deus ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo, Atos 13, 33 diz assim: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Como Jesus Cristo se tornou filho de Deus, se ele já era filho de Deus? Como é isso? Ele não era filho de Deus? João 1 não fala que ele estava no seio, né? É o filho unigênito de Deus que estava no Pai, no seio do Pai. Ele já era, como Deus, filho unigênito de Deus, o filho único de Deus. Mas como homem não. Ele despojou, não usurpou ser igual a Deus. Ele veio se tornar um homem. Ele se tornou um homem como você e eu. Exatamente como eu e você. Para poder passar por todas as situações que um ser normal, humano, passa. Se ele não passasse por todas as situações que você e eu passa, ele não poderia nos ajudar. O livro de Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu como homem. Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. E ele mesmo foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Não tem uma coisa que você é tentado, ele não tenha sido tentado. E a Bíblia fala só que sem pecado. Ele nunca pecou, nunca errou. Ele venceu essa vida humana perfeita. Todo o tempo obediente a Deus Pai. Em João 5, 6 e 7, ele fala: eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não falo as minhas palavras. Da forma como ouço do Pai, é que eu julgo as coisas. Vocês se lembram disso? Jesus nunca fez qualquer coisa segundo o seu próprio pensamento ou opinião. Ele nunca deu uma opinião própria. Porque ele era um homem governado por Deus. É por isso,
A sua vida humana foi uma vida humana perfeita, até a morte. E essa vida perfeita, humana, é para nos ajudar hoje, na nossa fraca humanidade. A humanidade do homem está deficiente. Desde que o homem caiu no jardim do Éden, transgrediu contra a palavra de Deus, não só pecado entrou no homem, Romanos fala, e pelo pecado a morte entrou no homem e a morte passou a todos os homens. Como Zé falou para nós que todos nós nascemos já pecadores, porque nascemos em pecado, nascemos já na corrupção. Por isso, irmãos, não há um justo. Por mais que você faça o bem, no livro de Romanos fala, não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Homem nenhum pode ser justificado. Porque sem o derramamento de sangue, isso é em Hebreus 9, não há remissão de pecados. Em outras palavras, nós temos que morrer, derramar nosso sangue para pagar pelos pecados. Se cada um de nós morresse, estaria também acabado. Seria o nosso fim. Mas graças a Deus, Deus providenciou uma morte substituta. Deus providenciou um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nossa causa. O seu sangue derramado, Deus pôde considerar como nosso sangue derramado quando cremos nessa obra. Você crê nisso? Se você crê, essa morte foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Cristo morreu em seu lugar. Irmãos, é disso que o Evangelho de Romanos fala. Ele está tentando mostrar não só para os gentios, mas para os judeus. Esse evangelho foi oferecido primeiramente para vocês. Vocês o têm por direito, na prioridade, vocês teriam prioridade, mas vocês não o receberam. E agora, eu quero ir para Jerusalém, eu quero falar desse evangelho para vocês, mas não adianta. Os judeus, Deus endureceu o coração dos judeus. Não houve essa porta aberta. Na terceira viagem ele foi, mas encontrou o pior. Ele foi preso e quase morto. Paulo. Não é mesmo? Eu não tenho tempo essa noite de falar mais coisa. Isso já, eu acho que já situa um pouquinho vocês o livro de Romanos. Quando vocês lerem o livro de Romanos, vocês vão ler já com outra ótica. Vocês vão começar a entender o livro de Romanos. E, olha, não tem, vou ler aqui para vocês, Romanos, vamos lá para Romanos. Senhor Jesus, essa é a grandiosidade do Evangelho de Deus. Mesmo nós que já cremos em Jesus, temos que valorizar. Eu acho que muitas vezes nós não valorizamos, porque nós não enxergamos a sua extensão, a sua grandeza, como Paulo enxergou, né? Senhor Jesus. Olha só para onde o homem caiu. Versículo 20 do capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Só pelo fato de nós estarmos vivendo nessa terra e contemplando toda a criação, não tem como um homem dizer que Deus não existe. Quem providenciou esse ambiente para o homem viver aqui na terra? Quem providenciou? Você respira o ar de graça.
Se alguém colocasse um relógio de medição do ar que você respira e pagasse, pelo metro cúbico de ar que você respira, aí de nós. Mas Deus nos deu de graça. Basta 5 minutos para você morrer. Fecha o teu nariz por 5 minutos. Antes disso, as células do seu cérebro começam a morrer. Mas Deus te dá. Quem não crê em Deus é indesculpável. Água que você toma, aqui ó. Quantos litros o homem tem que tomar para ser saudável por dia? Dois litros, não é isso? Mínimo 2 litros. Os irmãos ficam toda hora, né, na viagem assim, os irmãos, Pedro, bebe mais água, bebe mais água. Os irmãos querem o meu bem, né? Toda hora me... E quanto mais vai chegando a idade, você não tem sede. Tem que beber, mesmo não tendo sede. Mas quem deu essa água? Deus. Embora alguém cobra pela água, mas é só pela sua manufatura, não é isso? Mas a água em si, Deus deu de graça. O ar, a água. O que mais? A luz solar. O homem vive sem a luz solar? Não vive sem a luz solar. Quem deu a luz solar? É Deus. A gravidade. Nós estamos aqui, ó, temos a gravidade para nós podermos andar, sobreviver. Imagina se não tivesse gravidade. Nem ficar flutuando, não consegue fazer nada. Aí tem a gravidade. E a gravidade é que faz os ossos ficarem saudáveis, sabia? Se você ficar no ar, flutuando no ar por muito tempo, os seus ossos começam a descalcificar. Então, tudo isso é Deus. Eu estou falando apenas alguns itens. É indesculpável alguém dizer que não vê Deus nisso. Certo? E aí, então, olha só o versículo 22. Não, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Irmãos, é isso que nós vemos hoje na nossa sociedade. Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Infelizmente, é essa imundícia, é nessa imundícia que o homem se mergulhou. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmão, não tem misericórdia mais na humanidade. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Ó Senhor Jesus. Essa é a situação que o ser humano mergulhou. Mas Deus quer salvar. Deus quer salvar.
não tenho tempo de ler tudo isso com vocês, vocês vão ter que ler em casa. Capítulo 3, versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Vocês estão entendendo o espírito pelo qual Paulo escreve aqui? Ele escreve para judeus e para gregos. Judeus, não pensem que vocês são alguma coisa, não. Porque os judeus se consideram um povo santo de Deus, que eles é que são santos. E os judeus eram, os gentios eram para eles imundos, cães. Mas Paulo quer mostrar para os judeus, tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, versículo 10: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 21. Pois agora, sem lei, se manifestou a justiça de lei, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, esse é o Evangelho. Paulo queria que os judeus soubessem e queria que os gentios valorizassem. Você valoriza esse Evangelho? Nós estávamos sem esperança, condenados por Deus para condenação eterna, morte eterna, fogo eterno, perdição eterna. Mas Deus mandou Cristo. Realizou a redenção para nos redimir. Nós não precisamos mais continuar debaixo da condenação. Nós podemos ser justificados por Deus, mas não pelas nossas boas obras, é pela nossa fé em Cristo Jesus. É tão simples. Paulo queria dizer: judeus, meus patrícios, não é ser zeloso pela lei de Deus, é que você vai ser justificado. É pela fé em Cristo Jesus que você é justificado. Não é? Então, eu vou já correndo para capítulo 10. Pode ser? Capítulo 10. Versículo 1 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Deles quem? Dos meus patrícios, dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Esse é o problema. O povo judeu é zeloso. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Graças a Deus, irmãos, a Bíblia está aqui na nossa frente. Deus quer abrir o nosso entendimento. Esse Evangelho de Deus está à sua disposição. Deus quer te salvar da perdição eterna, da condenação eterna, debaixo da qual você já está. Mas Deus quer tirar você dessa condição. Não precisa pagar promessa. Não precisa subir escadaria sem andar de joelhos sobre milho. Basta crer. Basta crer. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quer dizer, o homem pensa que por muito fazer o bem, ele alcança a justiça de Deus. Não é por aí. Não é por aí. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela.
Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Em outras palavras, você não precisa fazer um esforço sobrenatural para ser salvo, não, para ser justificado. Você não precisa, né, praticar muitas obras da lei para Deus ver um dia você é um bonzinho, Ele vai te justificar. Não é pelas suas obras da lei. O que fala aqui no versículo 8? Aqui que começa a chamar a atenção, versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra é essa? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É tão simples assim? Não precisa pagar promessa? Precisa fazer coisas e mais coisas? Precisa fazer todo o tempo diante da Torá e fugir dos prazeres do pecado, fugir do mundo e se isolar do mundo, ficar só tentando praticar a lei? Será que é por esse caminho? Não é. Paulo está dizendo, não é. É pelo caminho da fé. É ouvir a palavra da fé e crer em Jesus. Deus já mandou Jesus aqui na terra, viveu uma vida humana perfeita. Ele aprendeu a viver a vida humana. Não é que ele sabia viver a vida humana, não. Ele teve que aprender a viver uma vida humana perfeita, porque ele era totalmente obediente a Deus. E ele morreu. Você sabia que Deus Pai podia o deixado na morte? Se em algum momento da sua vida humana não fosse aprovado por Deus, Deus Pai o deixaria na corrupção. Deixaria que seu corpo encontrasse a corrupção. Você sabia disso ou não? E ele orava para Deus Pai não o deixar na corrupção. Isso está em Hebreus também. Com súplicas, lágrimas. Ele pedia a Deus para que a sua carne não encontrasse corrupção. Você sabia disso? Mas ele venceu. Como homem. Ele morreu uma vida, uma morte, uma crucificação pelos nossos pecados. Isaías, livro de Isaías fala que nós cometemos a transgressão, mas ele que sofreu castigo por nossa causa. Por suas pisaduras, nós somos sarados. Esse é o Evangelho de Deus. Você crê nisso? Essa noite é tão simples. Crê com seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Primeiro, Ele é o Senhor de todos, Senhor de tudo, mas Ele também é o seu Senhor. Se você confessar Ele como seu Senhor, você será salvo. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar nossos olhos, vou ajudar vocês a fazer essa oração. Mas tem que fazer do seu coração para que tivesse validade. Repita comigo cada palavra, do seu coração. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu sou um pecador, sem esperança, sem salvação, condenado à morte eterna. Ó Senhor Jesus, o meu destino era fogo eterno, mas graças a Deus, Jesus veio um dia na terra e viveu uma vida humana perfeita, por minha causa, e também por minha causa morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, por causa dos meus pecados. Ó Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Eu creio nessa obra redentora. Eu também quero confessar Jesus como meu Senhor
Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Daqui para frente, não sou mais dono de mim mesmo. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu amo. Eu sou um escravo teu. Um escravo de amor. Quero te servir até o último dia da minha vida. Jesus é o meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto. Se você o fez de coração, você é salvo. Deus te libertou. Não precisou subir uma escadaria para pagar a promessa. Você basta crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou continuar a leitura aqui, tá bom? Versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça, Deus já te justificou. E com a boca você confessa para ser salvo. É como um que está se afogando na água, pede socorro. Socorro! E o Senhor lança uma boia. E essa boia chama-se Jesus Cristo. Ele te salvou. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Daqui para frente você nunca mais será confundido como outro qualquer. Porque você não é mais um qualquer. Você foi um que Deus salvou você. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, tanto para judeus como para gregos, para gentios, para brasileiros, para quem for. Pois Ele é rico para com todos os que o invocam. Sabe que é invocar? Em grego, invocar é chamar. Chamar. Renato. Ué, por que só ele que falou amém? Não, tá certo, porque ele é Renato. Não é? Quando você chama Jesus, hein? Quem que responde? É Jesus. Ó Senhor Jesus, socorro! Ó Senhor Jesus. Ele lançará uma boia, você será salvo. Amém? Não só chamar no dia de hoje, daqui para frente, todos os dias, você deve invocar esse nome. Porque o Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é rico para com todos os que o invocam. Nosso Deus, Ele é onipotente. Nosso Deus, Ele é onipresente. Nosso Deus é abundante em riquezas espirituais. Ele quer te dar tudo. Mas você precisa invocar o seu nome. Ele é rico para com você que invoca o nome dEle. Por isso, irmão, nós somos aqueles que invocam o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tão simples. Judeu, é tão simples. Esse é o Evangelho de Deus. Gentios, é simples. Basta crer no coração, invocar, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Por isso, irmãos, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê. Mas eu quero dizer mais para vocês. Posso falar mais um pouquinho? Mais uns minutinhos, pode ser? Você não tem só espírito, não. Quando você creu em Jesus e você foi salvo no seu espírito. Sabia disso? Quando Nicodemos, em João 3,
foi perguntar para Jesus: Jesus, mestre, nós sabemos que você veio da parte de Deus, porque nenhum homem é capaz de fazer isso que você faz, se não for da parte dele. Porque eu, Nicodemos, já experimentei de tudo do que é bom e superior da humanidade. Porque Nicodemos realmente era alguém top, né? Top da humanidade. Ele era experimentado, era mestre, era rabi, era respeitado, honrado. Quer dizer, ele era alguém top da humanidade, da sociedade. Mas ele falou: mas eu não consigo fazer isso que você faz. Como é que é? Me ensina um segredo, como é que você faz isso? E Jesus falou o que para ele? Você vai ter que nascer de novo. Mas complicou, como é que eu vou nascer de novo? Sendo homem já velho, né? Ele já era velho, sendo homem já velho, como é que eu vou nascer de novo? Jesus falou: o quê? Aquele que é nascido da carne, continua sendo carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Portanto, irmãos, quando cremos em Jesus, invocamos seu nome, o nosso espírito foi salvo. Nosso espírito humano recebeu a vida de Deus, nosso espírito ganhou vida. O meu espírito agora é salvo. Tenho salvação do meu espírito. Só que, irmãos, eu não tenho só espírito. Eu sou um ser que tem 3 partes. Não sei se você sabe que todo ser humano tem 3 partes. Desde a criação do homem, Gênesis 2, capítulo 7, como diz? Então formou, eu vou falar recitando o versículo, mas vocês podem abrir a Bíblia. Gênesis 2, 7 fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, esse sopro de Deus entrou naquele boneco de barro, formou o espírito do homem dentro do homem. Mas você está inventando isso. O livro de Jó, como fala? Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro de Todo-Poderoso o torna sábio, ou faz entendido, ou lhe deu vida. E essa palavra fôlego de vida, em hebraico, é neshama. E essa mesma palavra hebraica, neshama, é encontrada em Provérbios 20 e 27, que diz o quê? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do seu coração. Então, o espírito do homem, em Provérbios 20 e 27, em hebraico, também é neshama. Isso quer dizer o quê? O fôlego de vida que foi soprado para dentro do boneco de barro, o homem, é o neshama que se tornou o espírito do homem. Portanto, irmãos, nós temos alguma coisa que veio do sopro do Deus eterno. Nós não temos só esse corpo feito do barro, não. Aqui dentro tem uma coisa imortal, já pela criação. Eclesiastes 3:11 fala, na verdade, o quê? O que diz lá? Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você sabia disso ou não? Por isso que o homem é eterno. Homem não tem a duração só dessa vida aqui, ó, dessa vida física. Essa vida, esse corpo pode ir embora, pode morrer um dia, mas o que está aqui dentro não morre. Porque nós somos criados pelo sopro do Deus eterno. E esse sopro entrou no homem, formou o nosso espírito. E esse espírito, quando o homem desobedeceu a Deus, se amorteceu. Perdeu vida. Mas com a regeneração, no novo nascimento, quando cremos em Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, esse espírito reviveu. Agora tem a vida de Deus dentro de nós. É a salvação do espírito. E esse corpo aqui? Esse corpo serve para a gente viver aqui na terra, para a gente se relacionar, relacionar-nos com outros seres humanos no mundo físico.
Mas nós não somos apenas animais físicos. Nós temos não só espírito, nós temos a alma. Dá certo ou não? Mas esse corpo aqui, enquanto esse corpo estiver vivo, eu tenho que trabalhar para Deus trabalhar na minha alma. Porque um dia Deus também vai salvar o nosso corpo. Sabia disso? Quando nós morremos, esse corpo vai ter um fim. Esse corpo vai voltar ao pó da terra, porque do pó veio e ao pó voltará. Só que Deus não vai nos deixar na morte. Esse corpo aqui. Um dia, na segunda vinda de Cristo, Ele vai transfigurar. Ele vai trocar esse corpo mortal por um corpo imortal. Esse corpo de corrupção por um corpo de incorrupção. Sabia disso? E nós vamos ganhar um corpo de glória. Um corpo espiritual. Isso tudo está em 1 Coríntios 15. Vocês podem ler. E em outros lugares. Irmãos, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ganharão um novo corpo. Como o de Jesus depois da ressurreição. Sabia que esse corpo não precisará mais de carro? Não precisa amar muito o carro não. O carro só serve para agora, né? E não vamos nem andar de avião mais. Porque a gente consegue se transportar de outra maneira. Jesus apareceu no meio do recinto fechado. Não é isso? Vocês se lembram daquele depois da ressurreição? Os discípulos com medo dos judeus fecharam porta e janela, todos bem cerradinho. E Jesus apareceu no meio deles. Como? Ninguém sabe. Mas era um corpo da ressurreição. Ele disse assim, soprou sobre eles, e disse, paz seja convosco. Não é? E depois ele se foi. Ele não precisa mais de carro. Alguém não trouxe Jesus de carro? Não. De repente, 2 discípulos no caminho para Emaús, vocês se lembram? Conversando, como é que foi, Jesus morreu, tal. E apareceu um terceiro, andando com eles. E explicou para eles Isaías, não é isso? Foi assim, não? E quando chegou na vila, eles pensaram, opa, esse terceiro aqui é Jesus. Porque Jesus não estava mais com aquela primeira aparência física, porque já tinha outro corpo. Quando eles descobriram que era Jesus, foram procurar Jesus, Jesus desapareceu. Irmão, nós vamos ter esse mesmo corpo, sabia? Você quer esse corpo? Na sua segunda vinda, nós vamos ganhar esse corpo. De graça. Só pela fé nós vamos ganhar isso. Mas, irmãos, o problema todo é a salvação da nossa alma. A salvação da alma, irmãos. O que é alma? O que é alma? Alma é sua pessoa. Alma é sua personalidade. Alma é sua identidade. Alma é seu jeito de ser. Não é? Você é diferente. Você é único. Nesse universo, eu não sei quantos bilhões ou trilhões de seres humanos já passaram pela Terra, mas você é o único. Não tem 2 iguais. Cada alma é diferente da outra. Mas Deus, quando Deus colocar todas essas almas debaixo do seu comando, vão sair uma orquestra sinfônica maravilhosa. Mas agora ainda não. Agora cada um vai soltar um som estranho. Mas quando nossa alma estiver transformada, trabalhada por Deus, todos debaixo do governo de Deus, Deus regendo sobre todos os membros do seu corpo, do corpo de Cristo, Ele vai ter uma orquestra sinfônica perfeita. Você acredita nisso? Isso, Efésios capítulo 2 chama de poema. Poema em grego é uma obra-prima. Deus está trabalhando agora na sua alma e na minha alma. A minha alma ainda é rebelde. A minha alma ainda é desobediente. A minha alma ainda é cheia de esquisitices. Quem aqui considera a sua alma perfeita? Não precisa de nenhuma mudança. Eu acho que todos nós reconhecemos que a gente precisa de mudança, não precisa? Por isso nós temos tanta dificuldade em relacionamento. Na vida conjugal é o primeiro teste. Não é? Muitas vezes já não passamos no primeiro teste. Já não temos paz em casa. Né? Brigas,
né, desentendimentos, mágoas, ressentimentos. Agora, na convivência com outras pessoas, seja na sociedade, no trabalho, na escola e na igreja, irmão, nós também temos essa dificuldade de relacionamento. Temos ou não temos? Cheio de mágoa, ressentimento, acusação, cobrança. Temos ou não tem cobrança? Cada um quer cobrar do outro. Mas Deus quer mudar isso. Deus quer mudar essa humanidade. A sua personalidade, Deus quer colocar a personalidade de Cristo. No esplâncnon de Cristo. Não tenho essa noite tempo para explicar sobre isso. Esplâncnon de Cristo, que é as vísceras, as entranhas de Cristo. Onde está, sabe qual a primeira qualidade de Cristo? Como ser humano? É compaixão. Misericórdia. Por isso que eu fiz questão de ler lá em Romanos 1, Romanos 1 ou 3, falta de misericórdia, sem misericórdia. O homem chegou ao ponto, ao clímax da sua imundícia, da sua queda. O homem se tornou um ser totalmente irreconhecível, não tem mais misericórdia um com o outro. Você já percebeu isso? Todo mundo desce lenha no outro, não é isso? Puxa tapete do outro, na competição, não é isso? Cada um por si, egoísta, ao extremo. Mas graças a Deus, irmãos, na igreja Deus está nos transformando. A nossa alma está sendo transformada. E para nos relacionarmos bem, começa pela compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão é empatia. Compaixão é você saber o que o outro está passando. Sem compaixão, você condena. Mas com compaixão, você entende por que ele está vivendo assim. Por que ele disse isso? Às vezes você na rua, alguém vai, no trânsito, alguém te xinga. Você quer devolver na mesma moeda. Mas tenta pensar. Toma o lugar dele. O que será que está passando com ele? Não é verdade? Você terá compaixão. Falta ao homem compaixão. E sem compaixão não há perdão. Nós dificilmente perdoamos. Guardamos rancor. Eu estive na semana retrasada no Chile, né? E os chilenos reconhecem eles mesmos que eles são um povo que guardam rancor. Não ofendam um chileno que vai lembrar pelo resto da vida, né? Então eles reconhecem que são assim. Irmãos, para que tudo isso? Guardar ressentimentos, mágoa, não é isso? Um se queixando do outro. Irmão, tão bom a gente aprender a perdoar. Você sabia que perdão nos liberta? Perdão nos dá um rosto mais sorridente? Falta de perdão nos torna pessoas amargas, não é? Pessoas tristes, pessoas de semblante caído, não é verdade? Mas com perdão, com compaixão, nos torna pessoas mais libertas, soltas, não é verdade? É disso que o homem precisa. E essa é a parte que você não sabe que Deus está salvando você. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não só salvação do seu espírito, Deus está salvando você do seu mau temperamento, salvando você das suas mágoas, do seu ressentimento, portanto, do seu própria doença de depressão, angústia e síndrome do pânico. É ou não é? Vamos ser libertos disso. O Evangelho é poder de Deus. Não só converter você como um cristão. Depois de converter você como cristão, Deus continua trabalhando em você. Não pense que agora acabou o trabalho, agora eu só vou pregar o Evangelho para o outro. Deus quer salvar você por completo. Tornar você uma pessoa agradável para se conviver, para Deus poder edificar a sua igreja. Então, na vida da igreja haverá só amor, compaixão, bondade, mansidão, humildade, longanimidade. Eu estou lembrando dos versículos de capítulo 3 de Colossenses, versículo 12. Suportando uns aos outros. Se lembram daqueles versículos? E o
O amor é o vínculo da perfeição. Perdoai-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Amém? Em Mateus 18, o rei perdoou um servo seu, uma dívida impagável, 10.000 talentos. Faz uns cálculos, 10.000 talentos. Um talento equivale a 17 anos de trabalho, salário de 17 anos de trabalho, sem gastar nada. 17 anos de trabalho, um talento. Agora, 10.000 talentos, multiplica por 10.000, 17 anos. Dá 170.000 anos de trabalho. Você tem 170.000 anos para viver? Irmão, essa era a nossa dívida com Deus. Impagável. Deus nos perdoou. Só que aquele servo que foi perdoado dessa grande dívida, saiu logo, agarrou no pescoço do seu devedor, que lhe devia 100 denários. Quanto é 100 denários? Que seja 3.000 reais, vai? Não é isso? 5.000 reais que seja. Por 5.000 reais, ele mandou aquele ali para a prisão. Até pagar o último centavo. Não deixe soltar ele até ele me pagar o último centavo. Quer dizer, Deus exerce misericórdia conosco e nós não sabemos exercer misericórdia com o nosso próximo. Essa é a nossa humanidade deficiente, caída. Mas Deus está nos salvando. Tudo isso está incluído no Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, repito, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E a justiça de Deus se revela pelo Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então não é só a primeira fé, mas é de fé em fé. De fé em fé. Viverá por fé. Todo o tempo nós vivemos por fé. Não é só a primeira vez que crer em Jesus, nós continuamos a viver por fé. E Deus está salvando a nossa alma. E um dia, irmão, já pensou? Nosso espírito salvo. Nossa alma totalmente salva pela graça de Deus. E nosso espírito, nosso corpo também será transfigurado. Nosso ser tripartido será recebido por Deus na glória. Essa é a nossa glorificação. Em Romanos 5, nós chama de esperança da glória. Você tem essa esperança da glória? Então é isso que eu queria falar com vocês, a boa nova, o evangelho que enlouqueceu a Paulo. Ele queria mostrar para os judeus, mostrar para os gentios. Irmão, espero que você e eu valorizemos mais o evangelho de Deus. O que nós realmente conhecíamos sobre o evangelho de Deus, confesso que era ainda muito superficial. E agora, irmãos, que nós conhecemos mais profundamente sobre o Evangelho de Deus, vamos valorizar e pregar o Evangelho, irmãos, com convicção. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Sabe que para Paulo, ele teve que pagar um preço muito alto. Não sei se você sabe. Alguém já tentou pregar o Evangelho para um muçulmano? Num país muçulmano ainda? Um muçulmano para crer em Jesus, ele não só crê em Jesus, mas ele perde tudo. Não sei se vocês sabem disso. Ele perde a família. Seu pai é capaz de matar ele. Não sei se vocês sabem disso. Ele perde a família, perde trabalho, perde obra, é expulso da sociedade, expulso do bairro, porque ninguém mais aceita ele. O preço que cada um ele paga é muito alto. Imagina um judeu. Um judeu do tipo, do naipe do Paulo. Top. Recebe, se converte para Jesus. A sua família, eu não sei, a Bíblia não cita. Mas eu acho que a sua família não quis mais vê-lo. Se os amigos, ao pé de Gamaliel, eram todos aqueles top do judaísmo, todos abandonaram ele, não é isso? A sociedade não quer nem ver ele mais de perto. Irmãos, ele pagou realmente um preço. Quando ele fala, não me envergonhe do Evangelho, ele pagou um preço muito mais alto do que eu e você. Por isso nós também não podemos envergonhar-nos do Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Use o jornal Árvore da Vida. Distribua o jornal Árvore da Vida. Use o jornal Árvore da Vida. Use Comportagem. Nossos livros. Use SEAP.
colportagem, use Bucafé, né? Use todos os meios, a vida da igreja, grupo familiar, né? Os eventos que nós fazemos, é pregar esse evangelho maravilhoso. Não temos nada de que nos envergonhar desse evangelho tão elevado. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.